Olá, nono ano, aqui é a professora Tayana. Nossa aula, iniciando mais uma aula de História do capítulo 13, Brasil, a redemocratização e globalização. Esse capítulo ele é um pouco extenso, eu vou me ater a apresentar para vocês alguns pontos importantes do governo do José Sarney, logo depois do Fernando Collor de Mello e o finalzinho do governo de Itamar Franco, tá? Então, como essa é a nossa última aula, então a gente vai ver apenas o início do capítulo 13, já que esse assunto é bem extenso. Vou estar utilizando aí o nosso livro digital, página 220. Vocês podem estar acompanhando no livro de vocês. Logo no início, na página 220, ele vai chamar a atenção sobre o período que vai ser analisado ao longo do capítulo. Então, chama a atenção que logo após aí a posse do presidente, né, José Sarney, lembrando que Sarney era o vice de Tancredo Neves, que havia falecido antes mesmo de tomar posse. Então, se inicia em 1985 o governo de José Sarney. Grande parte da sociedade brasileira comemorava a nossa redemocratização política. Então, era um misto ali de esperança, de ideais de progressos, de mudança, após aí 21 anos de perseguição, tortura, censura e por aí vai. Esse período, que se inicia em 1985, que vai até os dias atuais, é conhecido na história do Brasil como a chamada Nova República, né? E vai ser marcada aí pela conquista da tão sonhada estabilidade financeira do Brasil, depois de alguns anos de governos bem conturbados, principalmente aí no final da década de 80, década de 90, onde o Brasil vai passar por várias crises econômicas, tanto que vamos ter como um reflexo o lançamento de diversos planos econômicos com o objetivo de realmente reerguer a economia brasileira, diminuir a inflação, diminuir a desigualdade social, geração de empregos e por aí vai. Logo no começo do nosso livro, em ponto 1, traz aí de Sarney a Itamar, o Brasil pós a ditadura. O governo do Sarney vai ser marcado por vários aspectos bem negativos com relação à economia do Brasil, como o aumento da nossa dívida externa e altos índices de inflação, o que acabava diminuindo aí o poder de compra dos trabalhadores. E para tentar combater essa inflação que já vinha herdada do governo dos militares, o Sarney vai estabelecer o congelamento dos preços e também dos salários dos trabalhadores, além de criar uma nova moeda, o chamado cruzado, que vai substituir o antigo cruzeiro. Ele vai lançar uma série de planos econômicos, como o chamado Plano Cruzado, vai apresentar aí bons índices no início de 86, porém os empresários, os trabalhadores vão começar a pressionar o governo para liberar o aumento dos preços, né? E com isso a gente vai ter o retorno do índice de inflação. Logo depois ele lança mais alguns planos, como o Plano Cruzado 2, o famoso Plano Bresser e o Plano Verão. Todos vieram então a fracassar, não atingindo aí o grande objetivo, que era o controle da inflação do país. Um ponto super importante do governo do Sarney vai ser a eleição de uma Assembleia Constituinte em 1986, com o objetivo de elaborar uma nova Constituição do Brasil, para o Brasil. E essa nova Constituição, a nossa
Carta Constitucional vai ser promulgada em 1988. E essa nova Constituição, que está vigente até hoje, contou com a participação de vários membros da sociedade civil, associações, sindicatos, membros dos povos indígenas, quilombolas, vai reafirmar a liberdade de expressão. Essa nova Constituição vai condenar práticas discriminatórias como o racismo, vai colocar a tortura como crime e várias outras mudanças, direitos e deveres vão ser aí assegurados na chamada Constituição Cidadã. Na página 222, no Infográficos, traz aí alguns pontos super importantes da nossa Constituição, que acabou se transformando em um grande modelo constitucional para o mundo todo. Tanto que a nossa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã. Então, a gente vai ter aí estabelecido, né, os direitos dos indígenas, o direito das mulheres, dos quilombolas, ou seja, daqueles grupos que são considerados na sociedade as chamadas minorias. Então, a gente vai ter um grande avanço com relação à legislação. Mais à frente, na página 224, vai dar destaque à eleição de Fernando Collor de Mello. Essa vai ser a primeira eleição direta, a primeira eleição após mais de 20 anos dos militares no poder, em que os brasileiros vão poder ir às urnas e eleger, enfim, o seu representante. Aí surge uma nova figura no cenário político, Fernando Collor de Mello, de um partido pequeno. O Collor ficou conhecido aí como caçador de marajás, prometia austeridade nos gastos públicos, combater a corrupção, vai ganhar um grande apoio e espaço nos meios de comunicação, como também de grupos políticos conservadores e grande parcela da população, principalmente, olha, a população mais pobre do país, tá? Logo no início ele lança o chamado Plano Collor, e aí eu quero chamar a atenção para vocês aqui no Saiba Mais, né, sobre o Plano Collor. O plano criou uma nova moeda, o cruzeiro, congelou preços, salários e bloqueou por 18 meses todas as contas bancárias, cadernetas de poupança e aplicação cujo saldo ultrapassasse 50 mil cruzeiros. É o famoso confisco das poupanças. Inclusive, tem pessoas até hoje que não conseguiram reaver o dinheiro, né, que foi retido aí pelo governo. Durante aí o governo de Fernando Collor, a gente vai ter uma redução muito grande nos gastos com saúde, educação e programas sociais e também nos programas de incentivo à cultura. Tudo isso numa tentativa de enxugar as contas públicas e renegociar a dívida externa brasileira. Ele também vai iniciar o processo de privatização de algumas estatais, de algumas empresas nacionais. Collor vai abrir aí o mercado, principalmente para os produtos estrangeiros, o que vai, de certa maneira, acabar reduzindo a produção nacional. E o governo do Collor ele chega ao fim bem desgastado após várias denúncias de corrupção envolvendo não só o presidente, mas os seus assessores, pessoas próximas. Inclusive o seu irmão, em um depoimento à revista Veja, vai acabar revelando aí documentos, uma série de transações que envolviam o presidente e o seu tesoureiro, tá? E todas essas denúncias vão levar à abertura do processo de impeachment
de Fernando Collor de Mello. Ele vai ser afastado do cargo e, em seu lugar, quem assume o seu vice, Itamar Franco. Durante o governo de Itamar Franco, a gente também vai ter uma série de ações suas para tentar realmente diminuir o índice de inflação. É aí que ele acaba nomeando como ministro da Fazenda o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, né? Que mais à frente se tornará também presidente do Brasil. Ele lança um novo programa econômico com o objetivo de controlar essa hiperinflação. É aí que vai ser criado, durante esse período, um pacote econômico conhecido como Plano Real. Esse pacote econômico ele vai ser criado durante o governo, finalzinho do governo do Itamar Franco, tá? E isso vai ajudar a criar uma nova moeda para o nosso país, o real. Nós vamos ter também um programa de redução dos gastos públicos, um programa também de privatizações e por aí vai. Uma série de medidas, uma tentativa realmente de controlar a inflação, de retirar a economia brasileira do vermelho. Logo depois virá aí o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele vai ser eleito, né? Muito se deve ao seu bom desempenho no governo do Itamar Franco durante a elaboração e execução do chamado Plano Real. Então, gente, basicamente esses aí são os pontos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês ao longo aí desse capítulo. Como nós não temos tanto tempo, vocês irão analisar esses pontos que eu expliquei ao longo aí do chamado capítulo 2. Então, aí do capítulo 13, né? Esse capítulo 13 e o capítulo 12 vão estar aí na nossa avaliação. Então, esses são aí os pontos. Também estou colocando o link de alguns vídeos para complementar o conteúdo visto do capítulo que nós estamos encerrando hoje, tá? Então, eu vou encerrando nossa aula, bons estudos e até o próximo encontro.